Por favor, Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12. Vamos estar lendo livro do profeta, estadista, homem de Deus, Daniel, capítulo de número 12. Hoje, o título da mensagem é Um Sinal Impressionante da Volta de Cristo. Um sinal impressionante da volta de Cristo. Eu vou ler todo o capítulo, e não se assustem, são apenas 13 versículos, mas o foco da mensagem de hoje está no versículo de número 4. Daniel, capítulo de número 12. Diz a palavra do Senhor: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Quantos podem dizer amém? Pai Celestial, a leitura da tua palavra é sempre boa, ela sempre traz conhecimento, revelação. E agora nós vamos para a exposição da tua palavra. E nós precisamos mais uma vez da tua ajuda. Como tu sabes, o assunto não interessa ao reino das trevas. E ele não gosta que falemos esses assuntos ao teu povo. Mas gostando ele ou não, nós estamos aqui para falar a tua palavra e fazer a tua vontade. E como o Senhor está no trono e o cetro da justiça está na tua mão, nós temos certeza de que maior é o que está conosco. Por isso nós te adoramos, porque mais uma vez vamos estudar a tua palavra.
Senhor, continua com as tuas mãos estendidas sobre o Brasil. Nós oramos te pedindo que o Senhor mude a situação. Continua abençoando aqueles que trabalham diretamente na área da saúde, dando força, dando graça, principalmente nesse momento em que a situação se intensifica. Senhor, ajuda essas pessoas, esses profissionais, dá sabedoria, para que possamos logo estar, Senhor, lembrando apenas dessa pandemia, que vai ficar para trás e vai nos deixar muitas lições, tenho certeza. Os sábios sairão mais fortes ainda desta pandemia, e nós te louvamos porque o Senhor é bom, e o Senhor ama reunir o seu povo para estudar a tua palavra, e nós amamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está aqui no templo, por favor, sente-se. Quem está em casa, tem mais uma oportunidade ainda de você acionar aí os seus contatos, compartilhar, chamar para uma reflexão, para hoje nós estudarmos um sinal impressionante da volta de Cristo. Nós não vamos nos deter hoje muito na Bíblia. Tá? O assunto hoje não é um assunto totalmente bíblico que nos fará estar a todo momento lendo a Bíblia. E, na verdade, o assunto que eu vou falar eu não domino. Eu preciso muito da sua compreensão por causa disso. Minha vontade, ao trazer este assunto, é instigar você a pesquisar sobre o assunto. Tá bom? Então, quem puder me ajudar aí com algumas expressões, porque eu vou falar de uma área que eu sou meio avesso, né? E não falo isso me gabando de maneira nenhuma. O ideal seria que eu pudesse ser um TI, né? Um técnico de informática, que aí eu poderia com muito mais propriedade falar do assunto que eu vou falar hoje. Mas como é que eu cheguei a esse assunto? Miriam gosta muito de ouvir um pastor e ela sempre me fala, você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir. E como eu gosto de ouvir pelo menos umas 3 pregações por dia, ia chegar um dia em que eu ia ouvir esse pastor. E aí, num sábado à tarde, bem tranquilo, decidi, vou ouvir ele. E a mensagem que eu ouvi foi uma mensagem que eu nunca tinha ouvido, e que tem tudo a ver com escatologia, com o que nós estamos trabalhando. E eu achei muito interessante fazer com que essa mensagem que eu vou falar hoje faça parte da nossa série, da nossa sequência de mensagens escatológicas, tá bom? Então, dito isto, peço a sua compreensão, se eu usar aqui alguma expressão equivocada, né? Depois você assiste o vídeo de novo, vai buscar a expressão correta, se você também não sabe. Se você sabe, vai me perdoando, tenha misericórdia de mim, porque o meu objetivo não é me tornar um TI, mas o meu objetivo é mostrar para você que nós estamos bem pertinho do fim, certo? Bem pertinho do fim. Então, agora, bem nesse começo, eu quero repetir uma expressão que eu disse numa aula agora do nosso discipulado. A lição, se não me trai a memória, é a 16, que fala sobre a volta de Cristo. E eu disse no final da aula, eu disse para a turma, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não vamos chegar na G8. Nós não vamos chegar na G8. E ao final dessa mensagem você vai entender que linguagem é essa. Tá bom? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos trabalhar. Nós temos bastante coisa e já se prepara porque provavelmente em 1 hora eu não esgoto. Tá bom? Então vou ficar ali no limitezinho dos horários para a gente trabalhar esse assunto. Como vocês sabem, Jesus vai salvar uma parte da humanidade. Que parte da humanidade é essa? A parte da humanidade que crer nele. Todo aquele que crer será, e quem não crer está condenado, né? Será condenado porque já está
debaixo de condenação. Então, um dos objetivos é levar esse povo que acredita no único caminho, na única verdade, na única vida, como o Marcos falou hoje à tarde no programa de rádio, né? E fica aqui meu apelo que você ouça, que você divulgue, que você ore, que você colabore com a nossa adevacaria do ar, né? E agora com a chegada do Marquinhos, a gente já começa a dar um passozinho mais adiante e a gente está sempre melhorando. E hoje à tarde o Marquinhos se encorajou, fez uma inserção ao vivo e ele, antes de anunciar um hino, leu João 14,6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, então, vem para buscar este povo que creu nele, que andou por esse único caminho, creu nesta única verdade e recebeu essa única vida eterna que há em Jesus. Mas Deus também vem salvar a humanidade dela mesma. Porque desde o início a humanidade revelou uma capacidade incrível para a maldade. Infelizmente, a humanidade revelou uma capacidade incrível para a maldade. Uma característica que ficou clara desde o Jardim do Éden é que o ser humano tem o mesmo desejo que teve aquele querubim ungido lá na eternidade, quando desejou ser Deus. E quando este ser caído tentou os primeiros seres humanos, ele derrubou os primeiros seres humanos com essa proposta, de que o ser humano pode ser Deus. E foi isso que fez com que nossos primeiros pais caíssem na desgraça da desobediência ao Senhor. E como a gente sabe, a Bíblia é bastante clara, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ele é absoluto, Ele é único, Ele é soberano, Ele é o supremo Deus para todo sempre. E Ele não reparte a sua glória com ninguém. Convido você a irmos a Gênesis capítulo 11, por favor. Gênesis capítulo de número 11. E vamos aqui fazer uma rápida análise de como Deus, já em uma ocasião, precisou intervir na humanidade para que não acontecesse o pior. Já houve uma intervenção, uma ação divina para impedir a humanidade do pior já naqueles dias. Gênesis capítulo 11 é um exemplo clássico que temos dessa necessidade da intervenção divina por causa dos malignos intentos do ser humano, quando nós observamos aqui em Gênesis 11 a geração de Nimrod. Que característica tinha a geração de Nimrod? Olhe para o texto, por favor. E o texto diz assim, Gênesis capítulo de número 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Aí começa o problema. Versículo 4, vem então a rebelião. Vem a revelação do desejo do coração humano em desobedecer a Deus. A maldade já se revela. Olha o que diz o versículo 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Qual era a ordem de Deus? Encham a terra.
espalhem-se sobre a terra. Essa era a ordem de Deus, essa era a palavra de Deus. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo não à ordem de Deus. Eles estão dizendo, não vamos fazer como Deus quer, nós vamos fazer do nosso jeito. Quando isso acontece, versículo 5, o Senhor tem que vir acompanhar a situação de perto. Versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E aí vem uma declaração muito interessante de Deus, prestemos atenção. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora, olha só, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está constatando que a união deles, que era uma união muito forte, muito bem elaborada, fazia que, e tinha a colaboração de eles todos falarem a mesma língua, faziam com que eles tivessem uma intenção que os levasse a uma condição de que poder fazer o que eles quisessem. E isso foi bom aos olhos de Deus? Não. Então o que Deus fez? Versículo 7, ele tomou uma ação, ele tomou uma decisão. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E com essa decisão, com essa intervenção divina, qual foi a consequência? Versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra. E o versículo 9, então, diz que isto acabou acontecendo e que eles tiveram que se espalhar. Voltemos, por favor, ao capítulo 12 de Daniel. Voltemos ao capítulo 12 de Daniel. E vamos destacar agora o versículo de número 4. O versículo de número 4 do capítulo 12 de Daniel é uma revelação de Deus de que haveria na terra um tempo, e esse tempo é conhecido como o tempo do fim, que haveria uma característica muito interessante. E eu preciso linkar essa característica com Gênesis 11, porque o que eu quero mostrar para vocês é que Deus vai ter que intervir na humanidade de novo. Porque se Deus não fizer uma intervenção, a humanidade, por causa da sua maldade e por causa do seu desejo de ser Deus, vai destruir ela mesma. Então Deus vai ter que intervir. Daniel 12, verso 4, está escrito assim, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Jesus fez isso fez uma situação muito parecida com João. No último capítulo de Apocalipse, nas últimas palavras, há uma orientação divina para que João também selasse o livro de Apocalipse. Então, Deus está dizendo, Daniel, fecha, sela o livro. Até quando? Até o fim do tempo. E aí então ele fala, olha só, muitos correrão de uma parte para outra. Isso é interessante, tem a ver com a mensagem. Mas o que mais tem a ver com a mensagem é que a ciência, o conhecimento se multiplicará. Então aqui há um detalhe muito importante. Correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A multiplicação da ciência, do conhecimento, das tecnologias estão diante dos nossos olhos. E é isso que nós vamos abordar, né? Claro que falar sobre a multiplicação da ciência é muito amplo, é muito complexo.
Aí não é uma questão de não ter 1 hora, ter 1 hora e meia. Não, é uma questão de ter meses estudando sobre a multiplicação do conhecimento. Mas a gente vai focar numa área do conhecimento para que nós entendamos a necessidade de Deus intervir. Porque se Deus não intervir, o ser humano, por causa da sua maldade, vai fazer estragos terríveis contra ele mesmo. Uma coisa importante, quero abrir um parênteses para dizer que em outros tempos da humanidade, ou a cada ciclo da humanidade, sempre houve grandes invenções, grandes descobertas, de certa forma, algumas criações, né? Ainda que a Bíblia mesmo diga que nada se cria, né? Mas é perceptível que aconteceram avanços na história da humanidade. Mas o que eu quero me referir e eu quero focar é no que está acontecendo nas últimas 5 décadas. Nos últimos 50 anos, nas últimas décadas, em relação à profecia de Daniel. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então aqui é que nós vamos focar um pouquinho. Então o que está diante de nós? Diante de nós está o crescimento exponencial da tecnologia. Eu vou focar na tecnologia da informática, né? Mas as tecnologias de modo geral. E o que nós estamos observando? Que a nova ordem mundial, que tem um grande interesse na globalização, a serviço do governo do anticristo, precisa de mecanismos de controle total. E a multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento, vai prestar um grande serviço ao controle total que o anticristo vai precisar exercer sobre a humanidade. Vem aí o fim das liberdades. Vem aí um tempo em que o anticristo governará debaixo de totalitarismo, onde as liberdades estarão desaparecerão. O ser humano vai ter que se curvar a um grupo de pessoas bem restrito e se sujeitar ao comando desse grupo. Então, o que a gente percebe nos últimos anos? Que a velocidade do conhecimento dobra em alguns anos. Estão dizendo por aí que vai chegar um tempo em que o conhecimento vai dobrar em meses. Ainda leva alguns anos para dobrar o conhecimento. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos cada vez vendo o acesso ao conhecimento cada vez mais facilitado e cada vez mais barato. Certo? Eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Em 1996, havia uma empresa mundial chamada Kodak. Sem problemas? Kodak? Ok? 1996, a Kodak tinha 140 mil funcionários. E a empresa valia 28 bilhões de dólares no mercado. Aí o que aconteceu? Nós estávamos muito felizes, né, fazendo as fotos e levando até um laboratório para revelar as fotos, ficávamos naquela expectativa, como é que a foto ficou com o olho aberto, o olho fechado, ficou boa, será que não perdemos muitas fotos, né? Estávamos super contentes com aquele sistema. Até que a própria
Kodak fez o sistema de digitalização e deu ao cliente a possibilidade dele escolher as fotos que iria descartar, as fotos que iria ficar, e ali começou uma abertura que nem a empresa se deu conta do mal que estava fazendo a si mesma. E com o passar do tempo, as tecnologias foram se multiplicando bem rapidinho, e o que aconteceu? Ninguém mais sentia a necessidade de ir a um laboratório para revelar suas fotos, porque agora havia novos mecanismos. Você estava recebendo o poder de decidir sobre essas fotos, quais eliminar, quais você ficava, descartava, qual que você achava que estava legal, qual que você ia dar uma melhorada. E eu pergunto, quem aqui revela a foto? Tem alguém aqui presente? Tem alguém que está assistindo no Face que revela a foto, vai a um laboratório para revelar a foto? Tem ainda? Dá uma... fala aí, o Simon está ligadinho, diz aí, eu ainda vou, eu gosto de revelar foto. Já tem uma mãozinha, duas, tem. Mas os mais novinhos aqui estão achando que eu estou pirando, né, de falar nisso. Bom, o que aconteceu? 2012, a Kodak faliu, endividada. Uma empresa que em 96 valia 28 bilhões de dólares em 2012, além de não valer nada, ainda estava endividada. Um adolescente hoje com um smartphone na mão tem mais conhecimento que Bill Clinton tinha quando foi presidente dos Estados Unidos. Quantos já ouviram falar em Bill Clinton? Deixa eu ver. Veja, eu não estou falando de 1800 eu estou falando de pouco tempo atrás. Hoje, um adolescente com um smartphone tem mais conhecimento do que Bill Clinton tinha quando governou, há poucas décadas atrás, os Estados Unidos da América do Norte. Em 1956, é inventado o primeiro HD, Hard Drive. Como? Hard Disk. É isso? Achava que tinha alguma coisa a ver com drive, não com disk. 1956, o primeiro HD custava 120 mil dólares e tinha 2 metros de altura. E ele tinha poderosos 5 megabytes de memória. No ano 2000, o mesmo HD, HD não é o mesmo aquele de 2 metros, certo? Cabe na palma de uma mão, certo? E já tem memória de 128 megabytes. Muito menor, 25 vezes mais capacidade de memória. 2015, agora o HD menor ainda, tem 128, não é megabytes, é 128 gigabytes. O salto aqui é 25 mil vezes. E sabe quanto custa? $100. 2015, não sei hoje, 2020, a informação aqui é de 2015, $100, esse HD que chegou a custar 120 mil dólares.
Aí veio a internet de escada. Tem gurizada aqui que nem sabe o que é isso. Que antes de poder começar a ver as primeiras imagens, tinha que ouvir aquele barulhinho que ficava, né? E tem gente até tentando imitar o barulhinho, porque aquele negócio ficou no subconsciente, né? Depois da internet de escada veio a tal da DSL, já deu uma melhorada. Depois veio o modem a cabo. Puxa vida, que salto quando veio o modem a cabo. E agora nós estamos aí diante da fibra ótica. Os mais antigos vão lembrar quanto custava uma linha telefônica convencional. Se você pagou há muito tempo atrás, porque para você ter uma linha telefônica, você tinha que comprar ações da companhia, certo? E ter uma linha telefônica, uau, era sinal de que você estava bem de vida, né? Quem tinha 3 linhas telefônicas, estava com tudo, certo? Então era uma coisa rara ter uma linha telefônica. Hoje, quanto custa uma linha telefônica? Pode custar de graça. Tem gente que não quer telefone convencional nem de graça. Estou falando bobagem aí, vocês da... Não, nem dado. Não quero. Não quero telefonia fixa, telefonia convencional. Não quero, certo? E a gente está falando de bem pouco tempo. Eu nem posso dizer que aquela geração do telefone, que era uma fortuna, se você viver essa época, você está no grupo de risco. Eu nem vou dizer, nem vou fazer essa brincadeira, porque não faz tanto tempo assim, né? E eu vi que teve gente que não gostou, ainda bem que eu não fiz a brincadeira, né? Mas, não faz tanto tempo assim. Ou ter um aparelho convencional em casa. Que coisa. Esse mesmo tempo, se você entrasse numa casa e enxergasse na estante uma enciclopédia Barça, uau! Você estava numa casa chique. Você estava numa casa, pessoal aí gosta de conhecimento. Hoje, irmãos, tem uma enciclopédia Barça, é só para ocupar espaço. Nas estantes modernas nem se admite mais aquelas coisas, daqueles livros antigos, né? Você encontra a enciclopédia Barça aí nos lugares onde vendem lá, como é que é o nome lá, os sebos, né? Sem problema nenhum, sem problema. Por quê? Porque hoje nós temos o Google. Quem tem Google precisa de enciclopédia Barça? Precisa não. E não precisa nem ter o trabalho de usar as mãos. Você pega o Google e faz uma pergunta para ele. Se ele não te responder falando, ele vai te dar as enciclopédias. Como é que é? Wikipédia? É assim que diz, Wikipédia? E aí você vai lá e pesquisa, certo? Então, se tornou obsoleto. O primeiro GPS aí, quem dirige? GPS. O primeiro GPS inventado em 1981. Tem gente dessa geração aqui, né? 1981, não, e nem é tanto tempo assim, né? Custava $120 mil e pesava 25 quilos. 2 botijões de gás. O que a gente tem hoje? Fazer uma propagandinha. Hoje a gente tem o Waze de grátis. 0,800. Em tempo real. Porque lá em 1981 você não vai pensar que você entrava no GPS e ele já te dava informação. Você tinha que fazer uma pesquisa antes de viajar, né, que demoraria um bom tempo para então seguir as orientações do tal do GPS. Que coisa.
Mas, meus irmãos, para a gente avançar um pouquinho, essas coisas foram mudando. E hoje, 5,1 bilhões de pessoas têm aparelhos de celular. Grave esse número, daqui um pouquinho ele vai ser importante. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e tem 230 milhões de smartphones habilitados, funcionando, ativos. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e tem 230 milhões de smartphones habilitados em funcionamento. Que coisa, né? Muito bem, então vamos ao que nos interessa. Eu quero falar da tecnologia G. E aqui está o X da questão da mensagem de hoje. A tecnologia G. Nós estamos nos aproximando, para você se situar já, da 5G. Que G nós estamos vivendo? O que você tem hoje na mão? Nós temos a 4G. A 5G está chegando, certo? Em alguns lugares ela já está implantada, certo? Mas no Brasil a gente está nessa fase de, a qualquer momento se oficializará, então, a 5ª geração, certo? Então, a palavra G significa geração, ok? E o que era ficção científica há 30, 40 anos atrás, hoje está diante dos nossos olhos. E o que é ficção científica hoje, daqui um pouquinho, já vai ser pura realidade. Certo? Então vamos lá, vamos nos lembrar de como a coisa aconteceu. Geração 1. Primeira geração. O que aconteceu no Brasil? Nós nos livramos ou melhor, nós recebemos uma nova opção para começar a descartar o telefone convencional. Porque o telefone convencional tinha como característica um fio. Então você podia estender aquele fio, mas por onde você fosse, na casa, no pátio, você tinha que estar com o fio. Essa era a característica da geração 1. O que a geração 1 promove na sociedade? Ela promove o telefone sem fio. Começam a aparecer os primeiros aparelhos sem fio na sociedade. Que assim como o convencional, quando ele chegou no seu auge, era alguma coisa só para quem tinha muita grana, porque era muito caro, tinha que comprar lá muitas ações, e na época a companhia estava com as ações lá em cima, então era muito caro. Também o telefone sem fio não era barato. Não era barato. Quem teve um daqueles tijolões, deixa eu ver, levanta a mão aí. Aquilo mais parecia uma arma, né? Negócio pesado, grandão, tinha que levantar aquela antena e era uma dificuldade, porque a promessa é que você podia andar 50, 100 metros, tinha uns que na propaganda até 200 metros você podia andar e não ia dar problema nenhum. Você andava 10 metros e já começava, cortou? Não ouvi? Fala de novo. Mas já era um avanço, porque era um telefone sem fio, não havia necessidade de fio. Então, avançamos, tá bom, é um tijolão, mas avançamos. Aí veio a geração 2. O que aconteceu? Os aparelhos diminuíram, ficaram mais leves, e a gente começou a poder trocar umas mensagens de texto. Na geração 2, a gente começou a poder mandar umas mensagens de texto.
E a gente, com muita paciência, a gente podia ler textos de e-mail, a gente podia, com muita, mas muita paciência mesmo, ouvir áudios, mas demorava, certo? Não é esse negócio de você estar conversando e fica um áudio em cima do outro, entendeu? Tem um sistema que... Sistema não, acontece assim hoje, você está falando e você vai gravando, um vai conectando no outro, vai ficando tudo junto, não é assim hoje? Naquele tempo, tinha comunicação por texto e tinha um pouquinho de áudio, mas tinha que ter paciência, muita paciência, porque era muito lento. Aí veio então a geração 3. Com a geração 3 surgiu então a internet no aparelho. No aparelho celular, a internet veio. E aí o que aconteceu? Apesar de ela também ser muito lenta, você com paciência conseguia acessar sites, acessar, algumas coisas interessantes. O conhecimento começou aí a se multiplicar de uma maneira muito interessante, na geração de número 3, com a chegada da internet. Mas tinha esse problema, era lenta de dar dó. Até que veio então a nossa geração. Uau! Aí com a nossa geração, a geração 4, surgiram as redes sociais. A velocidade da internet não tem comparação entre as primeiras gerações e o que nós temos hoje em termos de velocidade. Um exemplo disso é o GPS. O que a gente tem hoje, o GPS? A gente tem o GPS em real time, Você está se conduzindo pela rua aí, quem tem Uber, quem tem táxi, quem precisa, realmente não sabe onde ir, digita ali, pode, em tempo real, vai. Às vezes ele coloca no mato, mas não vamos entrar nessa questão, Então, mas funciona em tempo real. Por quê? Por causa da velocidade. Os jogos hoje, Os jogos, não só no celular, mas também nos computadores, tem que ter uma velocidade extraordinária, porque os jogos hoje são dão cada vez mais a impressão de serem reais, certo? Então, nós chegamos na geração 4G e, por nós, já estaríamos, nós leigos, nós cidadãos comuns, já estaríamos muito satisfeitos, certo? Mas o que está chegando aí? A geração 5. O que eu disse? Que nós não vamos chegar na geração 8. Da geração 1 para a geração 4, foi muito pouco tempo. Pesquisa, tá? Faça a pesquisa. Quanto tempo levou da geração 1 para chegar na geração 4? Ok? Agora, da geração 5 para 8, vai ser bem menos tempo. Qual é a impressão que eu tenho? Que nós não chegamos na geração 8. Por quê? Porque com a chegada da tecnologia da geração 5, nós vamos ter imediatamente, entrou a geração 5, a velocidade da internet vai aumentar em 100 vezes. Qual é a meta da geração 5? No auge da geração 5, a velocidade que nós temos hoje será aumentada 600 vezes. Já com 100 vezes de aumento de velocidade, nós vamos dar adeus a uma coisinha chamada delay. Você sabe o que é delay? Sabe o que é delay? Eu lido com isso aqui na minha frente. O delay está aqui na minha frente, aqui, ó. Tudo bem, delay? Olha lá, está lá ele.
Dali uns segundos ele me responde, ele faz assim para mim, certo? Então, vai acabar o delay. Por quê? Porque a velocidade da internet vai aumentar consideravelmente. E com isso, o que hoje a gente ouve falar de vez em quando, uma coisa que vai se transformar muito comum, vão ser as cirurgias remotas. Médicos que se especializarão em fazer cirurgias da sua sala e o paciente a quilômetros, milhares de quilômetros, de um país para outro, de um estado para outro, de uma cidade para outro, de um lugar para dentro da cidade, sem ter que ir lá. Ele vai poder fazer cirurgias. Por que ele não faz hoje? Por que não é tão comum? Por causa do delay. Ele não pode fazer isso de forma comum, porque, por causa do delay, pode dar um acidente grave na hora da cirurgia. Agora, em tempo real, acontecendo todas as manipulações que ele está fazendo em tempo real, isso vai se tornar uma coisa comum. Os eletrônicos serão, aspas, inteligentes. Certo? Você está em casa e você sai de casa e nessa saída de casa mudou o clima. Era 2 horas da tarde, estava 20 graus, estava tudo bem. Você vai voltar para casa e a temperatura vai despencar para 5, de dentro do carro. Você vai pegar o seu celular e vai ligar o ar-condicionado. Você vai ligar o forno. Você vai dar comandos para a sua casa, para que quando você chegue, o ambiente já esteja quentinho. Aquilo que você já deixou lá no forno já está ligado há tanto tempo. Você vai chegar lá, já vai estar prontinho. Porque os eletrônicos vão ter uma comunicação com o celular que vai permitir que a sua casa, a sua cozinha, fique inteligente. Falando isso hoje, é como a gente falar há 20 anos atrás que um dia ia ter um smartphone que você ia poder falar ao mesmo tempo com 10 pessoas numa sala de reunião. Falava isso há 20 anos, dava a mesma impressão que dá aqui. Tem gente rindo, né? Rindo. A tecnologia 5G vai permitir que isso aconteça. Qual é o objetivo? O objetivo de quem comanda essa geração é que até o surgimento da geração 6, nenhum habitante da Terra deixe de ter um aparelho de celular. Até a geração 6, a meta é que todos os seres humanos tenham um aparelho de celular. E que nenhum canto da Terra você tenha um aparelho de celular e não tenha sinal. Até a geração 6, não haverá um canto da Terra que não haverá sinal de celular. Quem chegar ao pico do Everest vai dizer: mãe, cheguei. Olha eu aqui. Vai fazer selfie do pico do Everest. Vai ir lá para o meio da floresta amazônica e vai dizer: estou vendo uma sucuri aqui ao vivo. E vai tirar a foto da bichinha e vai mandar na hora, e na hora, para quem você enviou, recebe, porque não vai ter um canto do planeta Terra que não vai haver sinal de internet. Na geração 6, todos os habitantes da Terra terão, no mínimo, um aparelho de alta tecnologia na mão. Porque a ideia é a ideia de cobertura absoluta.
A palavra que eles falam é cobertura absoluta. Qual é a nossa linguagem escatológica? Controle total. Então, na geração 6, não teremos mais motoristas. Quantos motoristas temos no Brasil? Você sabe? Você nem sabe de tanto que tem. É uma das categorias mais fortes do Brasil hoje. É a categoria dos caminhoneiros. Eles param o Brasil, sim ou não? A hora que quiser. Na geração 6, eles serão uma categoria bem pequenininha. Sabe por quê? Porque os caminhões não necessitarão de motorista. Eles serão pilotados de uma sala. Só o computador de bordo do caminhão resolve a parada. Não precisa um ser humano embarcar e conduzir ele. Na geração 6, o caminhão vai andar sozinho. Tem uma empresa, não vou citar nome porque ela não me autorizou e nem vou fazer propaganda dela, que já fez testes com seus caminhões suficientes para dar 18 voltas em redor da Terra, sem motorista. Na geração 6, qualquer caminhão vai sair de fábrica com essa tecnologia. Sabe o que você vai fazer no seu carro? Você não vai mais guiar. Você vai ficar navegando na internet, fazendo pesquisas, tomando chimarrão. Você pode fazer qualquer outra coisa. Esqueça o comando do seu carro. Você vai entrar no carro e vai dizer, tal lugar. Pode dormir. Puxa ali o travesseirinho, se é uma viagem longa. Puxa o travesseirinho, cobertinha, dorme. Quando o carro chegar no destino, ele vai avisar. Geração. Certo? Então, quando se falava 20 anos atrás que um carro estacionaria sozinho, sem necessidade de motorista, a gente dava risada. Ah, está assistindo muito filme. Para de assistir Hollywood, rapaz. Era isso que nós fazíamos. Precisa a geração 6 para um carro estacionar sozinho? Precisa? Não. Hoje um carro estaciona sozinho. Não guiei esse carro ainda. Mas sei, você chega lá, aperta lá um comando e larga o volante. E o carro faz a manobra sozinho, perfeito. Então isso, na geração 6, está dominado. Absolutamente dominado. Então o que vai acontecer? Vem aí um tempo, irmãos, e não está muito longe, em que a atmosfera terrestre vai receber milhares de satélites. E o que vai acontecer com as torres de internet, que hoje são altíssimas? Pensa aí, torre da Vivo, torre da Claro, torre da TIM. Pense nas torres. Quantos metros, quem me ajuda aí? Quantos metros tem uma torre de 90 metros? Pois é. São torres super grandes que precisam ser colocadas em lugares estratégicos para que dê cobertura para uma determinada área. Irmãos, essas torres vão se multiplicar sobre a terra. Sabe por quê? Porque elas vão ser pequenas. E elas vão estar bem perto das casas, para entregar essa velocidade e essa capacidade de sinal. As torres vão diminuir consideravelmente de tamanho e vão ser colocadas próximas às casas. Quem já ouviu falar que
será que não tem um aparelhozinho nessas televisões novas aí, 4K, não sei o quê, que pode gravar a gente, o que a gente fala, o que a gente faz? Não tem ninguém, você nunca ouviu uma conversinha assim de alguém desconfiando? Quando esses aparelhos eletrônicos se comunicarem com o celular, você tem a certeza que essa comunicação vai existir. Só que vai ter um pequeno grupo que vai ter acesso a ela, quando lhe interessar, quando for necessário. Então, quer investigar o que alguém está falando? Libera lá um comandozinho de um desses aparelhos eletrônicos e acabou. E alguém vai dizer assim: mas sabe o que eu vou fazer para ninguém atrapalhar a minha privacidade? Quando eu me deslocar de um lugar para outro, eu vou desligar o celular. Já fizeram a experiência. Já fizeram a experiência. 2 pessoas foram enviadas para 2 destinos diferentes. Quando elas voltaram, quem estava com uma com o celular ligado, a outra com o celular desligado? O celular desligado deu melhores informações, deu mais detalhes para quem estava no comando do que o aparelho ligado. O que vai acontecer com o dinheiro? Acabou. Daqui um tempo, cédulas de 50, 20, 10, 5 para museu. Se você quiser guardar umas aí para dizer de quanto tempo você tem, umas bem novinhas, talvez daqui um tempo elas vão valer alta grana, porque vai ser peça de identidade. Ter que carregar RG, CNH, título de eleitor. Isso aí, gente, acabou. Não vai existir mais, não. O que vai funcionar? Vocês vão falar uma coisa e eu já vou dizer outra. Vai funcionar o chip. Eu ouvi, escutei. Alguém falou chip. Na geração 6, chip já é obsoleto. Na geração 6, eles vão instalar na testa das pessoas nanorobôs. O que eles vão fazer? Eles vão trazer muitos benefícios. Uma pessoa com um nanorobô instalado, a hora que a sua insulina der problema, o robô manda um comando para o organismo e o metabolismo libera e você já fica bonzinho na hora de novo. Você está tendo uma arritmia, o coração saiu do ponto, você mandou comando, você já está bonzinho de novo. Vai ter um benefício extraordinário para a saúde. Só que a ideia desse nanorobô é que ele tenha a capacidade de harmonizar o cérebro humano com a inteligência artificial. Cérebro humano com a inteligência artificial. Sabe o que se chama isso? Híbrido. O nanorobô vai ser híbrido. O que é uma coisa híbrida? É uma coisa misturada, certo? Então, vai misturar o conhecimento humano com a inteligência artificial. O que vai se buscar nessa época? Uma raça pura. Uma raça super inteligente, super saudável, super forte. Já existem, você olha isso nos programas de televisão, soldados que funcionam em parceria com o robô.
Seres humanos que entram no equipamento e eles têm uma capacidade de velocidade, de força, de visão, de audição de uma máquina. Na geração 6, todos os exércitos do mundo estarão equipados com essa tecnologia. Eu estou falando de geração. E os drones? Quem não vai ter um drone na geração 6? Todos vão ter um drone. O drone vai ser muito barato e vai ter uma capacidade impressionante de domínio. O drone agora na geração 5 vai ser muito utilizado pela segurança pública. Os guardas não vão ter que se movimentar muito. Eles só vão e o drone vai aonde eles quiserem e vão cuidar. Segurança pública vai se servir dos drones na geração 5 de uma maneira extraordinária, porque o salto que os drones vão dar na geração 5 é impressionante. Na geração 6, todo mundo vai ter drone como a gente tem. Qualquer aparelhozinho aí comum. Os robôs na geração 6 serão a maioria absoluta nas empresas. As indústrias serão dominadas por robôs. Já estão sendo? Já estão sendo? Faz uma visitinha na Marco Polo. E pergunta, quando você for fazer a visita, quantos funcionários tinha na Marco Polo há 10 anos atrás e quantos tem hoje. E aí você pode ter certeza que terá muito menos na geração 6. Porque os robôs que estão nas indústrias hoje, na geração 6, vão vir para dentro de casa. Eu assisti um vídeo extraordinário. Foi-se o cachorro. O cachorro é um robô. Bem igualzinho, 4 patinhas, tudo direitinho, formato. Só que ele faz, muito mais do que um cachorro, protege muito mais do que um cachorro, traz muito mais utilidade do que um cachorro e vive muito mais do que um cachorro. Geração 6. A realidade virtual vai se aproximar tanto da real que vão surgir os deepfakes. E aí, meus queridos, a investigação, a justiça vai ter problemas sérios. Hoje você pode pegar o rosto de uma pessoa e colocar a mesma linguagem facial no rosto de outra pessoa e reproduzir numa terceira pessoa. E você não sabe mais quem é a real e quem é a virtual. Imagina isso na indústria do crime. Imagina isso na mão de um brasileiro malandro. Ele vai cometer um crime e vai colocar quem ele quiser na cena do crime. Estou falando sério, vocês estão rindo? Vai forjar provas através das tecnologias que vai ser um negócio terrível. Então vão surgir os problemas éticos. Número 1, eu já falei lá atrás. A privacidade das pessoas vai diminuir muito, muito, muito. Outro problema ético, o problema da radiação. Eles não contam para ninguém, mas pessoas que vivem com o aparelho o tempo todo, perto do rosto, junto do corpo, dormem com o aparelho perto do corpo, essas pessoas não têm ideia do mal que elas estão fazendo para a saúde, porque isso é uma coisa que eles não têm controle. Então imagine uma atmosfera cheia de satélites, e satélite precisa de muita energia para estar ali circulando, orbitando. Imagine um monte de torre perto da gente, essas torres têm uma energia extraordinária, e mais a combinação do aparelho com a sua bateria, com a sua radiação.
isso vai gerar um problema complicado para as pessoas. Isso vai ter que ter problema na ética. Os avanços na genética serão extraordinários. O que se faz hoje? Se pega uma semente de trigo de 30 anos atrás, que não tinha quase nenhuma resistência, e hoje geneticamente se muda essa semente, se colocam moléculas geneticamente modificadas, e esse trigo tem uma capacidade de resistência extraordinária. Isso é um grande benefício para a comunidade, mas todo benefício tem um preço. Essa molécula trouxe o glúten. E está se descobrindo cada vez mais o mal que o glúten faz para o corpo humano. Essas modificações genéticas têm os seus preços. Há muita discussão em relação à soja modificada geneticamente, né? Aí o que está se fazendo? Está se fazendo pesquisas com animais. Porcos modificados geneticamente. Frangos modificados geneticamente. Gado bovino modificado geneticamente. Onde é que a ética vai esbarrar? Quando eles quiserem mudar o ser humano. Você ouve falar de escolher cor dos olhos do filho? O que vai acontecer? A China, tinha que ser, né? Está só esperando uma autorização para mexer na genética humana, para criar, formar bebês geneticamente resistentes a vírus. Interessante? Coincidência, sim ou não? O que nós estamos vivendo? A ideia é dessa raça pura que vai voltar com toda força. E aí os seres humanos vão querer brincar de Deus. Sabe o que um engenheiro de uma grande empresa, que eu não vou dizer o nome dela também, porque ela não me autorizou, e eu não vou fazer propaganda também para ela, sabe o que um engenheiro dessa grande companhia da indústria que eu estou falando disse? Estou construindo um robô Deus para governar a humanidade. E o que será do homem na geração 7? Senão um escravo da inteligência artificial. O que será do ser humano na geração 8? Na geração 7, espera que o nanorobô determine seus pensamentos. Ninguém mais vai ter depressão. Só que o mesmo robô que tem capacidade de interferir no teu pensamento e te livrar de uma depressão, ele tem a capacidade de dizer: Deus não existe, não creia em Deus. Você é um Deus. Aqui está a intervenção de Deus. Deus não vai deixar o ser humano chegar nessa fase em que as tecnologias, a inteligência artificial vai comandar o ser humano. Você sabia que já tem robô que você conversa com ele hoje e ele responde a sua pergunta? Sabia que tem? O que vai ser de um robô na geração 6? O que um robô vai fazer na geração 7? Você tem ideia? Por isso que eu falei esses dias, até porque uma vez na faculdade a professora mandou fazer um trabalho com o filme Matrix.
e a gente assiste aquela doideira e não entende nada, não tem pé nem cabeça, porque nós somos leigos, nós não entendemos a mensagem subliminar que está por trás do Matrix. Por isso, meus irmãos, de pé vamos ler um texto. Eu quero encerrar convidando você a abrir no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. Vou contextualizar você. Davi está organizando um exército. E ele só quer os melhores de cada tribo. As habilidades de cada tribo, os talentos de cada tribo, as capacidades de cada tribo. Ele quer que essas pessoas componham o exército dele. Quando ele chega na tribo de Issacar, olha o que está escrito. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, a versão que eu tenho aqui diz assim: destros na ciência dos tempos. Que diz sua Bíblia? Conhecedores da época. Tem alguma outra versão aí? Não? Conhecedores da época, destros na ciência dos tempos. Estrategistas. Homens que conheciam os fatos daquele tempo. Davi queria ter no seu exército essas pessoas que entendiam o tempo que estavam vivendo. Com este texto eu quero encerrar a ministração de hoje, mais uma vez te pedindo perdão. Eu não conheço essas tecnologias, eu não me debruço sobre elas, mas eu quero dizer para você que é um campo vasto que você pode pesquisar, você pode fazer pesquisas. Há muita coisa que você pode descobrir, muito além do que eu trouxe aqui nessa hora que nós estivemos juntos. Mas o meu interesse é que você viva como quem conhece o tempo que você está vivendo. Que você entenda o tempo da história que nós estamos vivendo. Para que nós estejamos apercebidos, para que nós estejamos ligados. Então eu fui despertado para esse assunto, para entender como que nós vamos chegar na geração 8. Se nós chegarmos na geração 8, nós estaremos rendidos à máquina. Nós estaremos rendidos à inteligência artificial. Nós seremos controlados de outra forma, e não a liberdade que Deus nos deu, o livre-arbítrio, para decidir, para pensar, para estabelecer uma privacidade, para estabelecer um estilo de vida. Ninguém mais poderá fazer isso, porque haverá uma mentalidade global. Haverá um governo global que vai determinar o que a gente pode e o que a gente não pode. Vem aí um tempo de controle total. E aí, a gente crê ou não crê. Simples assim. É uma questão de fé. Você pode escolher negar a realidade. Não, isso aí é conversa, isso aí é coisa de pastor que quer colocar medo no povo, para dominar o povo, para explorar o povo, para tirar dinheiro do... Você pode ir por esse caminho. Mas você pode lembrar do que foi dito para Daniel. Fecha o livro. Sela, porque o que eu te mostrei é para o tempo do fim. Tempo em que correrão de uma parte a outra, velocidade. E a ciência
se multiplicará. A multiplicação da ciência está aumentando a sua velocidade. E daqui um pouquinho a geração 8 vai estar sendo falada como a gente está falando da 4 para 5, que está aí, está pertinho de nós. 4 para 5, daqui um pouquinho vão estar falando na geração 8, muito rapidamente. Eu tenho certeza que se você for estudar o assunto, você vai concordar comigo, não tem como Deus deixar a humanidade chegar na geração 8. Deus vai intervir antes. Deus vai intervir antes. Aleluia! E eu não quero estar aqui para desfrutar da geração que vier para frente. Eu quero estar no céu com o Senhor. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Eu quero ser governado pela palavra de Deus. Os céus vão passar, a terra vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E é nessa palavra que nós estamos firmados. E se tiver um controle total, que nós temos que admitir, que esse controle total seja o de Deus. Você pode dizer com as duas mãos para cima: Deus, eu me rendo. Deus, eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Governa a minha vida. Eu quero a tua vida na minha vida, o teu governo sobre mim. Pai, nós mantemos as mãos levantadas em sinal de entrega e nós agradecemos o Senhor, porque nós podemos orar e dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Deus, livra-nos da tolice de ficar se apegando nas coisas materiais, na tolice de deixar o amor esfriar, na tolice de ficar, Senhor, mergulhados neste mundo que vai passar. Mas quem faz a tua vontade permanecerá para sempre. Por isso, Deus, nos rendemos mais uma vez, por isso nos entregamos mais uma vez, por isso, Senhor, nós admitimos que a tua palavra é a verdade, que a Bíblia vale a pena ter ela como fundamento, ter ela como lâmpada, ter ela como bússola, ter ela como verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai enviar Jesus para salvar os crentes. O Senhor vem para arrebatar os crentes da terra. Aleluia, obrigado, porque o Senhor vem para libertar a humanidade do mal que ela mesma pode provocar a ela. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, porque quando Jesus vier governar na terra, será um tempo extraordinário. Mas a igreja não estará aqui, a igreja estará no céu, diante do trono, na Jerusalém celestial, nas mansões celestiais. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É por isso que eu ensino esta palavra com todo temor e tremor, desejando que os meus irmãos sejam instigados a estudar mais sobre o assunto e descobrir o quão próximos estamos da vinda do Senhor. Por isso, Senhor, felizes como estamos, vamos terminar cantando. Vamos terminar cantando. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Existe uma canção, aleluia, em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu, pra Ele mesmo. Louve ao Senhor. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim.
Aleluia! Integrante sou, Louve ao coral Senhor! celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Aleluia! Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Aleluia! No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Glória a Deus! O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Glória a Deus! Bendito é o teu nome santo. Bendito é o teu nome santo. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Aleluia! Diga! No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Adorado, Deus! exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso, o grande dia esperado por louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso, o grande dia esperado por louvar. Santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Teu nome é santo. Queremos louvar a Deus pelos vários irmãos de Vacaria que estão com a gente, também de Curitiba, Caxias do Sul, Bom Jesus, Ronda Alta, Santo Antônio das Missões, Sananduva, Novo Barreiro, Santo Antônio do Sudoeste no Paraná, Sarandi, Fagundes Varela, Passo Fundo, Porto Alegre, tem mais, Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, e certamente mais alguém que passou por aí. Nós louvamos a Deus por todos vocês.
também pelos corajosos que aqui estão no templo, nessa noite bem fria, mas o nosso coração, nosso espírito está fervendo, e eu quero convidar você para não perder nossos cultos do final de semana. Que Deus abençoe a todos. Breve Jesus voltará. Amém. Aleluia.